Zumbi. Aconteceu um apocalipse zumbi. Oi, gente, aqui é a Pio. Parte 1. E eu fiquei doente? Vamos lá. Eu comecei fazendo a aula de balé super normalzinha. E a Noemi disse que já tava na hora dela fazer o jazz. Que eu tinha deixado pela segunda vez, né? Que eu tava conversando com a professora. E a professora foi lá dar aula de jazz. E ela sabia que eu e a Noemi tinham esquecido. Então ela pegou as tendinhas pra gente. Eu não gostava de tendinha assim, então eu dei a tendinha colorida pra mim. Daí eu tava fazendo e a Noemi já sabia os exercícios porque eu tinha ensinado pra eu. Cada um foi pegando sua tendinha e todo mundo tava fazendo. Tava todo mundo fazendo igual. E eu fui fazer e eu tava sempre caindo. A professora perguntou o que tava acontecendo. E eu falei que eu tava com enjoo e um monte de coisa. Eu falei pra ela que eu tava com um monte de coisa. E comecei a falar pra ela que eu tava sentindo. A prof disse pra eu ficar naquela cadeirinha. E eu fui. Eu também tava com bastante frio, mas hoje tava calor. Então ela deu a blusinha dela pra mim. E eu fui pra lá. Daí eu fiquei lá e dormi. Daí quando acabou a aula de jazz. Quando acabou a aula de jazz, todo mundo começou a dançar porque tinha acabado, né? A Noemi foi tentar fazer o beatbox também, porque ela tava curiosa pra saber como era. E quando ela foi fazer esse aqui. Daí ela foi fazer o beatbox. Daí ela foi ver o que eu tava fazendo e ela viu que eu tava dormindo. Daí, como ela sabia que ela tinha uma inimiga, ela foi pintar o cabelo da inimiga dela de roxo, que era a cor que ela detestava. Só que não tava dando, então. Daí a Noemi foi apagar, né? E ela resolveu fazer um bem melhor. Bem maior, né? Porque era melhor. E ela colocou assim. Daí ela pegou e foi pegar o roxo pra fazer bochechinha rosa, né? E quando ela terminou de fazer, veio a amiga dela falar que tava horrível e começou a apagar e não apagou direito. A Noemi ficou super triste, com raiva e chorando. E começou a perguntar por que ela fez isso. Ela disse que é porque ela não gostava dela. Daí a Noemi levou a minha tendinha, e quando ela foi ver minha temperatura,
ela se assustou e gritou pra tia. A tia escutou lá de longe e foi ver o que estava acontecendo. Daí, quando a tia foi olhar a minha temperatura, minha bochechinha estava muito rosa, mais do que o normal. E a tia também se assustou. A tia perguntou se tinha algum telefone pra ela poder ligar. E a Noemi disse que tinha um na bolsa. E a Noemi tava derrubando tudo. Daí a Noemi achou. E ela disse pra ela esperar um pouco, porque ela tava guardando as coisas. Ela escutou uma madeirinha. Daí ela pegou o celular e deu pra tia. A tia ligou. A tia ligou bem rápido pra mãe. E eu tava super mal. Eu disse que tava com um pressentimento ruim, que alguma coisa ia acontecer. Eu disse que alguma coisa ia acontecer. E a prof disse que era só porque eu tava doente. Daí, a mãe chegou depois que ela tinha terminado de parir. Ela disse que tava com muita dor, então não era pra inventar nenhuma desculpa. E a Noemi foi comigo. Daí a Noemi eu esqueci da tendinha e fui pegar. Chegando lá em casa, chegou em casa e eu tava exausta, então eu peguei as tendinhas, arrumei as coisas, porque eu não tava bem. Daí a Noemi disse pra mim que tava tudo bem e não precisava se preocupar. A Noemi disse que hoje ela podia dormir no sofá pra que eu tivesse mais conforto. E ela disse que ia dormir com essa roupa de balé. Eu disse, claro que não, porque ela tinha que se vestir bem, né, gente? Eu disse que a roupinha dela de dormir já tava lá. E a Noemi veio, colocou essa roupinha aqui. E eu disse pra ela tirar essa roupa. Daí eu fui pegar o negócio lá de baixo e pedi pra Noemi vir junto comigo. Eu já tirei meu negocinho e fui descendo, né? Não. Eu dormi de sapato mesmo, porque eu tava muito cansada. A mamãe não conseguiu mexer ainda, porque a barriga dela ainda tava diminuindo. Então nenhuma das três tirou o sapato. A mamãe não tava muito bem, porque ela tinha acabado de parir, né, gente? Quem que fica bem depois de parir? Ela colocou um babador pro bebê não babar. E o bebê babou no babador. A mamãe pegou o nenenzinho e botou ele pra dormir. Daí a gente foi e subiu. Daí eu subi bem rapidinho e já fui dormir, porque eu tava muito mal. E a mamãe veio lá. Eita, gente. O nenenzinho acabou caindo só um degrau, tá, gente? Ele não se machucou nem nada. Mas é que ele caiu mais do degrau, né? Porque aqui é no Avatar Road, então não dá pra cair um degrau. Daí a mamãe pegou o nenenzinho, deixou essa roupinha nela, na Chloe, e falou pra Noemi que ela tava bem. Se ela tava bem. Daí a mamãe foi dormir e esqueceu de tirar o coelhinho. Daí a mamãe foi e deixou o coelhinho dela aqui. Ela deixou o coelhinho dela
na nenenzinha. Cadê? A Noemi foi ver. A Noemi tentou colocar na nenenzinha, mas não deu certo. Então ela nanou a nenenzinha. E a nenenzinha dormiu. E ela colocou ela pra nanar. Daí a Noemi foi lá pra baixo, desligou as luzes e curtiu a parte 2 de Aconteceu um Apocalipse Zumbi. E a gente ficou sabendo.